Rodrigo, aliás, já agradeço pela boa vontade de ter aceitado nosso convite. Já quero aproveitar, estava até falando em off aqui sobre isso. Muitos torcedores, o acesso à informação, Rodrigo, ele faz com que muitos torcedores, numa pesquisa, por exemplo, na internet, muitos torcedores poderão saber o que são as atribuições ou quais são as atribuições de um diretor de futebol. Muitos pensam que se limita a contratar e demitir. Mas eu queria, não é bem uma pergunta, eu queria que você explicasse quais são as atribuições do Rodrigo Caetano no Atlético, e nós sabemos que elas variam de acordo com o profissional que vem, com o clube que trabalha. Em uns clubes você tem mais atribuições, em outros menos e tal. Na sua conversa com o presidente Sérgio Coelho, no acerto feito, o Rodrigo Caetano fará, além de contratar e demitir, o que mais dentro do Atlético? Rodrigo Caetano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia ao Guilherme, CJ e também ao Alexandre e o Igor que estão no estúdio. Deixo também meu abraço aí pro Léo Gomide. Você sabe muito bem que volto a falar na 98 FM agora, né? Especificamente já trabalhando no Galo, que tive algumas tantas vezes, né, participando do teu programa, sempre trabalhando, né, em outros clubes, em outros estados. Então é motivo de orgulho, viu? Eu até te agradeço a pergunta, Everton, porque realmente a gente repete, às vezes é de difícil entendimento, né, para o público externo, e a gente tem que entender que isso é normal. Mas assim, além do perfil do profissional, que isso realmente varia, tem aquilo que a gente não consegue divulgar, ou pelo menos não consegue transmitir para o torcedor, principalmente, né? Porque acabou que a vinda do executivo de futebol, muitas das vezes, ela ficou caracterizada somente por montagem de elenco. Essa é uma das funções. Claro que a gente sabe que é aquela que mais aparece, é aquela que talvez tenha maior impacto. Mas longe de ser apenas essa a função. Eu, particularmente nos clubes que passei, e já são 18 anos nessa função, né? Depois que me retirei como atleta, sempre tive como característica, né, uma gestão bem mais estruturante. Ou seja, uma integração e principalmente uma comunicação maior com os outros departamentos do clube. Então, ou seja, para que as coisas no departamento de futebol tenham realmente um bom andamento, essa engrenagem tem que estar perfeita. E eu, por obrigação e até por formação também que eu tenho, né, em administração de empresas, eu preciso ter o conhecimento das outras áreas. Então, essa gestão aqui de buscar sempre o mais com menos, né, sempre otimizar os investimentos, passa, sim, por uma gestão de pessoas, por óbvio, hoje em qualquer setor. Então, você tem que ter essa gestão com os seus profissionais, com os seus comandados, porque aqui eu não estou falando de atletas apenas, né? A relação de suporte com a comissão técnica, em relação às melhores condições possíveis, envolvimento aí com a questão de orçamento, seguir rigorosamente o orçamento estabelecido pelo clube, fazer também a integração e a gestão junto com as categorias de base, a questão principalmente de melhoria no que diz respeito aos processos, né? Porque o futebol, diferentemente de uma empresa, ele realmente, muitas das vezes, ele tem dificuldades em relação a consolidar os processos, né? Independentemente de clube. Então, aqueles processos que aqui já existem, nós vamos tentar consolidar e aprimorá-los para que exista sempre uma continuidade, né? E não, como a gente sabe, os clubes são hoje associações, então elas têm interrupções e novamente reinícios. Então a ideia nossa é consolidar bem os processos internos, os controles, os cuidados relacionados ao orçamento, gestão de pessoas e principalmente, claro, visando a questão do resultado esportivo. Isso é sempre, esse é talvez o produto fim que chega ao nosso torcedor, porque é para o torcedor que a gente trabalha. Mas montagem de elenco é apenas uma. A gente sabe que é relevante, importante, mas ela é uma das tantas atribuições. O envolvimento aqui com o centro de treinamento, cuidado com a questão da infraestrutura física. Então, ou seja, é um envolvimento realmente muito grande. E você, o executivo, está na ponta dessa pirâmide, coordenando e gerenciando mais de 100 funcionários diretamente ligados aqui ao centro de treinamento. CJ.
Bom dia, Rodrigo. CJ, prazer receber você aqui no 98 Esportes, que você tenha uma ótima passagem aqui por Minas Gerais. Nós estamos em um período e um calendário muito atípico, né? Onde nós vamos ter uma pré-temporada em uma temporada, né? Finalizando e emendando uma outra. E na sua apresentação eu vi uma declaração até inteligente da sua parte, dizendo que não tem como finalizar essa temporada, fazer muita coisa, que você vai utilizar mais para fazer diagnósticos, planejamento de ações, ficar imerso aí intensamente no clube. Acho muito correto para dar andamento àquele trabalho que já vinha sendo feito, que está disputando lá em cima, então é um trabalho bem feito. Mas nesse período, nesse curto período, o que já deu para diagnosticar, ou para planejar, ou alguma ação que você já viu que pode ser feita? Bom dia. Bom dia, CJ. Prazer também falar contigo. Bom, na verdade, nem poderia ser diferente, né? Excelente trabalho aí liderado pelo Alexandre. Ele tem mesmo como objetivo ter uma sequência. Nós temos que ter muito claro assim, que nós estamos numa reta final de uma temporada, ainda faltam 10 jogos, e o Galo está disputando o título. Então esse é o maior foco do momento. A gente observa muitas vezes, fala-se sobre planejamento. O nosso planejamento aqui ele vai ser silencioso. Ele vai acontecer no privado. Eu posso ter absoluta certeza, pelo menos cada um tem, como eu disse, um perfil, uma característica. Eu não costumo falar em hipóteses. Eu acho que a expectativa e a frustração ela andam muito juntas no futebol. Então, assim, eu procuro ter sempre uma responsabilidade muito grande com o torcedor, porque sei que lidar com paixão aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Então, em relação a planejamento de 2021, ou seja, temporada de 2021, é algo que nesse momento, junto com o presidente Sérgio Coelho, junto com o órgão colegiado e principalmente junto com a comissão técnica, né, com o São Paulo, as nossas reuniões, os nossos encontros, eles vão permanecer no privado. Porque nós temos algo muito maior, como eu disse, e até em respeito a tudo o que está sendo feito, o foco que nós temos que ter nessas 10 decisões que temos pela frente, ele tem que ser preservado. O momento realmente, CJ, de diagnóstico, eu tenho chegado bastante cedo aqui no CT e saído tarde, por óbvio, tentando absorver o maior número de informações possível, porque realmente é uma casa nova, um clube que tem uma infraestrutura gigante, uma torcida fanática gigante, então não pode ser diferente. Mas eu vou me dar o direito ainda de que esse diagnóstico, as minhas impressões iniciais, elas sejam transmitidas primeiro para a nossa diretoria, tenho feito isso constantemente, falado com eles todos, para depois a gente poder falar no momento certo o que a gente pretende para a próxima temporada. E nesse momento eu te afirmo, nada mais importante do que a gente pensar o jogo a jogo e principalmente uma decisão de cada vez. Ô, Rodrigo, Igor Tepe. Bom dia, Rodrigo. Você chegou, tá aí nesse momento de diagnóstico, né? Mas algumas carências, algumas deficiências no elenco atleticano são muito claras. Não tem um reserva para a lateral esquerda, volantes, você está aí restrito ao Alan e ao Jair, especialmente. E o desequilíbrio do time, né? Que faz muitos gols, mas ao mesmo tempo toma também muitos gols, indica também uma necessidade de um reforço no sistema defensivo. Sem falar em planejamento, mas falando em perfil de jogadores que o Atlético pretende trazer aí para a próxima temporada, imagino que isso vocês já tenham conversado. Existe já um perfil traçado? São jogadores que vão chegar, como por exemplo chegaram Júnior Alonso, Guilherme Arana, já chegam vestindo a camisa e tomando conta da posição, ou são jogadores como o próprio Marrone, jogadores que vão brigar por posição, como o Savarino chegou também? Qual é esse perfil desses jogadores que o Atlético pretende contar aí ou trazer, né, nesse mercado futuro? Bom, Igor, primeiro que assim, jamais vou entrar numa avaliação técnica, principalmente publicamente. Não é também na minha característica. Eu fui atleta e sei muito bem o que uma frase mal colocada, né, uma vírgula mal colocada pode impactar naqueles com os quais eu tenho a relação e tenho relação direta, né?
Por isso mesmo que eu falei desde o início, que dentre as atribuições aí, uma delas, talvez a mais importante também, é a questão de gestão de pessoas. Então, assim, em relação ao que se espera para a continuidade desse trabalho, como eu disse, que já foi realizado, né, principalmente nesse último ano, é óbvio que hoje o Atlético tem uma boa base que eu digo em respeito a time. Você não por acaso está disputando o título, então você não pode achar e nem pensar que aqueles que aqui estão não têm qualidade suficiente para jogarem no Galo. Não. O que a gente realmente entende e pretende, principalmente, é melhorarmos aquilo que já temos. Então, em melhorando o que já temos, pelas conversas que já tivemos, é óbvio que a ideia é sempre qualificar o elenco, buscando jogadores que venham cada vez mais como solução. Por óbvio, nós não estamos numa fase de recomeço, nós não estamos numa fase de reinício, e sim, na visão de todos aqui, principalmente do São Paulo, é justamente de dar continuidade naquilo que já foi feito e dessa forma, sem dúvida nenhuma, mirar os alvos que possam, como tu mesmo disseste aí, chegar numa condição de titularidade. Se vamos conseguir ou não é uma outra história, tem N fatores envolvidos, a janela ela está descasada esse ano, né? Vocês sabem disso, a janela está aberta para a saída, mas fechada para a chegada, só vai abrir em março, quer dizer, muito provavelmente vários jogadores já estarão atuando nas suas ligas, em meio a competições, então a dificuldade vai ser gigantesca. Bom, mas o nosso esforço também vai ser gigante para melhorar a equipe, porque a obrigação, o desejo e principalmente o plano do Galo para o próximo ano também é seguir evoluindo, a cada temporada melhorando e qualificando o seu elenco, não vai ser diferente, é isso que nós vamos buscar. Ô, Rodrigo, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você já esteve no Arena aqui com a gente à noite, né, quando trabalhava no Internacional, e desejar boa sorte para você nesse trabalho à frente do Atlético. Queria te perguntar como vai ser o seu trabalho também em integração com a base, né? Você já conversou com o Júnior Chávari, como que vai ser o processo de transição também do time que o Atlético tem de transição? Qual que é o projeto que tem para esse time, os jogadores que estão lá hoje, né? O que você, como diretor de futebol, também vai poder trabalhar integrado com a base, com esse time de transição e com esses jogadores que estão fazendo essa transição aí no Atlético? Bom, a gente também tem como planejamento, como missão aqui, é justamente preparar o Galo para o futuro, né? Não adianta que nós falarmos somente da equipe que será a equipe competitiva, nós temos que preparar também o abastecimento dessa equipe com jogadores formados no clube. Por onde passei, isso sempre foi também uma característica de sempre estar abrindo espaço para jogadores jovens poderem ser promovidos, né? E esse abastecimento, ele sempre depende realmente principalmente da qualidade, mas muito provavelmente através da filosofia. Se tivermos essa filosofia, eu acredito que em um espaço de tempo aí nós já teremos atletas formados aqui na cidade do Galo, tendo oportunidades na primeira equipe. Nós vamos discutir muito ainda, te confesso que são muitas as informações, primeiro de tudo, até por uma questão de coerência, uma questão até de responsabilidade. Eu estou muito mais absorvendo informações para depois realmente montar um plano que seja aprovado pela diretoria, aprovado pelo presidente, para aí sim nós seguirmos. Eu estou falando como filosofia que penso ser o ideal. Essa aproximação, essa integração, ela até aqui é facilitada, né? Em alguns clubes pelos quais eu passei, tínhamos a dificuldade do centro de treinamento da base não ser o mesmo do profissional, algo que aqui no Galo facilita demais essa integração, né? Obviamente vamos estabelecer reuniões semanais com a base, porque o executivo precisa estar sabendo de tudo que está acontecendo e principalmente buscando a qualificação sempre. No momento, a nossa equipe sub-20 está em disputa aí da final, então minha conversa com o Júnior ainda ela foi muito breve, muito mais no sentido de dar tranquilidade para que tenham a condição de repente ganhar esse título, mas a avaliação mesmo de como será esse trabalho, primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, depois apresentar esse plano, como eu disse, e aí sim, não muito diferente, pensar numa temporada que se inicia realmente lá em fevereiro,
março, também para as categorias de base. Guilherme Pio. Bom dia, Rodrigo. Satisfação falar com você. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Boa sorte no seu trabalho. Rodrigo, eu queria que você destrinchasse um pouco como será, de fato, o seu trabalho pensando no conjunto, né? O presidente Sérgio Coelho citou já em algumas oportunidades que o Renato Salvador também será uma peça importante no departamento de futebol. Como é que vai ser dividido o seu trabalho com o Renato Salvador? Você vai ficar mais nos bastidores ou também vai ter influência em contratações ou haverá uma divisão em relação a isso? O Renato vai ficar mais nessa parte de buscar atletas e você mais nessa parte de organizar, né, como você bem disse, essa integração. Queria que você contasse um pouco como é que vai ser essa integração também do seu trabalho com o Renato Salvador. Bom, o Renato foi a pessoa que me contactou, junto com o presidente, né, para vir para a reunião aqui em Belo Horizonte. Desde o primeiro dia da minha reunião, já estou aqui envolvido com o trabalho. Como eu disse já na minha apresentação, as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? Mas o Renato é a pessoa que está intimamente ligada ao departamento de futebol. Agora, também aproveitando a tua pergunta, Guilherme, eu queria esclarecer como é que é o processo de contratação, né? Porque as pessoas acabam, muitas das vezes, personificando ou no executivo ou no presidente, e cada vez mais, como forma de profissionalizarmos os clubes e principalmente melhorarmos os processos, as contratações elas precisam ter critério e processo. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui é aperfeiçoar, essa é a palavra, cada vez mais, o nosso departamento de mercado, né? Para que tenhamos o maior número ou as melhores informações para uma tomada de decisão. Aí sim, esse fórum, que é o órgão colegiado que viabiliza quase que 100% das contratações do clube, possa ter a segurança necessária, né, daquilo que vem, não do departamento de futebol. Quando eu falo departamento de futebol, é óbvio que passando pelo crivo do treinador, né? O Sampaoli também faz as suas considerações e nós vamos ter um departamento de mercado que vai realmente nos abastecer das informações, não só técnicas físicas, mas até comportamentais de qualquer alvo, de qualquer carência diagnosticada aqui. Então, assim, não vai ter uma pessoa específica. É claro que quando você vai ao mercado, muito provavelmente, o profissional, no caso o executivo, é que vai fazer essa relação com o mercado, mas tanto o Renato como os demais membros do órgão colegiado e o presidente é que vão estar totalmente alinhados com esse processo e alinhado com os nomes, até porque é deles que virá a viabilidade financeira ou não. Então, só para que isso fique muito claro, não existe, pelo menos não existirá, e creio que não existia antes também, qualquer alvo, qualquer contratação que tenha o selo ou aprovação de pessoas, e sim de processo. Dessa forma, a gente entende que a nossa margem de erro ela pode cair, mesmo em se tratando de contratações, né, de profissionais, de seres humanos, de pessoas que passam aí por um sem número de variáveis. Mas a ideia é isso, cada vez ter os processos mais consolidados e parar de uma vez por todas, né? Eu acho que no futebol brasileiro da gente, muitas das vezes, personalizar, né? Determinado jogador veio através do técnico, seja o Sampaoli, seja outro, veio do diretor de futebol ou veio do presidente. Não, é do clube. E para que seja do clube, nós vamos tentar de todas as formas aprimorar e consolidar esse processo de contratação. Eu tinha mais uma pergunta para fazer nesse bloco, mas eu vou deixar para o próximo, mas é um intervalo ligeirinho. A gente segue com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético aqui no 98 Esportes, mas antes eu vou falar de Grupo Orange, e hoje o papo é sobre scooter, né, para o seu dia a dia, e a scooter ela facilita a sua vida, e eu vou falar hoje de um modelo que tem sido um grande sucesso de vendas, e é da Yamaha, é a Neo 125, para uso diário. Aliás, tem uma ótima performance e tem um baita de um conforto também. Então, se quer uma scooter, opte também pela Neo 125 da Yamaha. Agora, se você quer também uma motocicleta para uso diário, porém com muita performance e com um baita de um conforto, eu chamo a atenção sobre a Street Fighter, a MT-03
e tem também a MT-07, que é a que o Guilherme Pio tem, a MT-07. Agora, se você quer uma Super Sport, com toda a tecnologia de ponta, vá de R3. Tem um cara que trabalha com a gente aqui na rádio, que ele tem uma R3. Final de semana, no sábado passado agora, eu dei uma volta aqui próximo às 6 pistas aqui no Vila da Serra, ele estava lá com a moto dele, de óculos escuros e só de sunga, a ponto de tomar uma multa. E Igor Tepe, é ele mesmo, tem uma R3 sunga da branca, Yamaha, Asa Delta. Todos os modelos, a pronta entrega na O2 BH Yamaha com condições imperdíveis. Então aproveite a chance de ter uma máquina dessas na sua garagem. Ligue agora para o atendimento virtual e saia pilotando a máquina que combina com você. E eu lembro que as concessionárias estão fechadas, mas o atendimento virtual segue a todo vapor, não para. O atendimento virtual do Grupo Orange é o 97310-2021. Para você comprar as motocicletas, bom, eu já falei aqui de várias marcas, né? É o 2BH Yamaha, o 2BH KTM, o 2BH Ducati, o 2BH Kawasaki, o Orange BH KTM, aliás, também é o 2BH Dafra, o 2BH MXF. Então, 98 Esportes. De volta aqui com o nosso 98 Esportes, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, é nosso convidado. Já vou emendar minha pergunta aqui. Rodrigo, e aí não é um pedido para uma análise, obviamente, né? Seria antiético se eu pedisse, se você fizesse também. Mas falou-se muito do período do Alexandre Matos numa proximidade no início do trabalho entre ele e o técnico Sampaoli. O tempo passou, houve um desgaste, são informações, né? Não tem ninguém especulando nada aqui, que houve um desgaste na relação. Falam muito de um Sampaoli intenso, de um Sampaoli introspectivo às vezes, muito próximo dos jogadores, mas quando o melão rola ali dentro do treino, ele muda completamente. É um cara de muito trabalho, de muita cobrança, e que uma das exigências que pode ter, inclusive, causado essa ruptura entre o Sampaoli e o Alexandre Matos, embora negada às vezes pelo Alexandre e tal, teria sido o fato de que ele faz questão de participar intensamente no futebol. Ou seja, você não dá palpite na parte técnica, mas ele entra muito na parte da direção de futebol. E aí, antes do seu anúncio como diretor, falou-se de uma exigência do Sampaoli de ser o cara para resolver tudo. Ou seja, claro que o Rodrigo Caetano não vai ao mercado, vai trazer, vou contratar o CJ e falar, toma aí o Sampaoli, agora se vira com o CJ. Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe disso. Mas te incomoda, ou isso não existe a menor possibilidade de acontecer, de que o Sampaoli seja realmente o dono do futebol no Atlético? Se é que isso é verdade, ele vai ditar as regras do departamento de futebol, tudo vai passar por ele, o Rodrigo? Bom, Everton, primeiro assim, eu não posso avaliar algo que eu aqui não estava, tá? Então não vou entrar no mérito de como era, mas conhecendo o Alexandre de longa data, eu sei que ele é um grande gestor, além de ser uma grande figura humana, e tenho absoluta certeza que ele conduziu isso muito bem. Conhecendo o Sampaoli há pouco, mas conhecendo as suas características, faz uma semana que eu estou aqui, a velocidade dessa sintonia que nós estabelecemos aqui, ela realmente me satisfaz. Converso de tudo com ele, tenho certeza absoluta que a recíproca é verdadeira. Nós, cada dia que passa, é óbvio que a gente vai criando a nossa rotina, nossa metodologia aqui de trabalho. E volto a dizer, da mesma forma que eu falei anteriormente sobre as contratações, criam-se mitos sobre as contratações, né? Que foi a indicação desse, daquele. E que normalmente, né, meus amigos, contratação que dá errado, normalmente é difícil de encontrar o pai, né? Como a gente costuma dizer. Mas, então, são mitos que se criam no futebol e penso que esse do Sampaoli é a mesma coisa. Ele é um técnico intenso, por característica, exigente, que busca sempre a qualificação em todas as áreas e principalmente no elenco. Por que isso? Porque como treinador ele sabe que o resultado, a competição, ela acaba balizando muitas coisas, né? Então ele tem essa consciência, ele é experiente, não por acaso, né, vale aqui um registro, o Sampaoli é o único treinador aí
desses últimos 2 anos que vem disputando o título, né? Ano passado pelo Santos e agora pelo Galo. Então, dentre aqueles que estão na disputa, né? Não estou me referindo a clubes, e sim a profissionais. Então, não por acaso ele tem essa capacidade de potencializar as equipes que ele trabalha, né? Me parece ser realmente um técnico que pelo menos comigo e pelo que eu tenho observado, extremamente respeitador das áreas, mas um técnico, como eu disse, intenso, que busca melhoria. Eu acho que é isso que o Galo deseja também, né? Que não fiquemos assim sempre, como eu disse, satisfeitos com o que temos, por objetivo sempre, e aí nós falamos também a respeito dessa questão de montagem de elenco, é qualificar, é melhorar, é modificar o status que estamos. Bom, às vezes nem sempre na velocidade que se deseja, nem sempre vamos conseguir isso, porque temos uma limitação também financeira para realizar isso. Então, assim, não existe, eu acho que nem por parte de São Paulo, nem de um outro técnico, essa história do desejo de comandar tudo. Pelo contrário, acredito que ele gosta sempre de contar, sim, com bons profissionais. Tanto é que ele conta com os profissionais que chegaram com ele, conta também com um staff altamente qualificado aqui do Galo, né? E profissionais, além de terem qualificação, terem experiência também e conhecimento de clube. Eu acho que essa união aí, ela tem tudo para dar certo, mas posso afirmar para o torcedor, tirar de cabeça qualquer situação de conflito, de ruído, porque existe no São Paulo o desejo. Isso não existe. O desejo dele, ele é obcecado, sim, é por vencer. Isso eu afirmo para vocês. Então, é dessa forma que ele exige dos atletas no treino e é dessa forma que ele exige no jogo. Não tem nada diferente de uma coisa e de outra. E não por acaso ele é um treinador de ponta, não só no futebol brasileiro, mas sul-americano e até mundial. Ô, Rodrigo, você comentou aí, desculpa, CJ, é só porque ele comentou no bloco passado a respeito da questão das janelas, que as janelas a janela para saída de jogadores está aberta, né, e a de chegada tá fechada. E o Atlético, todo mundo sabe que esse foi um ano difícil para todos os clubes financeiramente. O Atlético tem jogadores aí que estão na vitrine do futebol mundial, tem jogador que está na seleção olímpica, outros jogadores também se destacando. O Atlético já tem sondagens ou já tem proposta por algum desses jogadores, ô Rodrigo? Você já tem essa informação dentro desse diagnóstico que você está tomando no pé do clube aí? Olha, quando aqui chegamos a algum tipo de sondagem, mas elas, até o presente momento, em absoluto, qualquer tipo de proposta. Não é também segredo para ninguém, como qualquer clube do futebol brasileiro, qualquer clube, necessita também gerar receitas extraordinárias com venda de atletas. O que não se pode fazer, na minha visão, e é quando começa a se complicar, é que essa receita extraordinária se torne uma receita ordinária, se torne rotina, né? Então, assim, isso vai demandar tempo até nós transformarmos realmente lá no futuro, que não seja muito distante, de que a venda de atletas ela possa ser reinvestida no departamento de futebol, né? Reinvestida realmente em contratações. Ainda não é esse o nosso momento, a gente sabe a necessidade que o clube tem de vender. Até agora, te afirmo, nenhuma proposta. Essa janela, na grande maioria dos países europeus, se encerra no final de janeiro, início de fevereiro, e em fevereiro nós ainda teremos 5 jogos, quer dizer, nós estamos, como eu disse no início da nossa conversa, que a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, ela será realmente a disputa do Campeonato Brasileiro, a disputa desse título, que nós estamos muito vivos, e para que a gente consiga, na verdade, ter esse foco do jogo a jogo, o comprometimento de todos aqui, não só dos atletas, mas comissão técnica e também dos funcionários, já que a gente não pode, infelizmente, nesse momento, estar com o nosso torcedor ao lado, a gente não pode desviar nossas atenções, né? Então, o que depender, já que não podemos fortalecer, porque não é só a janela que está fechada, né? O regulamento também não permite mais. E acho que o Atlético fez, sim, uma excelente montagem de elenco por tudo que se desenhou em 2020, por pandemia, dificuldades. Acho que temos um elenco aí forte que vai lutar até o final por esse título. Então, se pudermos, primeiro se tivermos, né, qualquer tipo de proposta oficial, e se pudermos adiar qualquer tipo de negociação, assim o faremos, porque o nosso objetivo realmente é a conquista desse título. Ô Rodrigo, eu vou pegar a pergunta de um ouvinte aqui e intermediá-la, achei muito interessante. O
O torcedor Júlio Falcão, torcedor do Atlético, ele pergunta assim, pergunte ao Rodrigo Caetano, por gentileza, se a Double Pass é realidade no Galo. E aí, Rodrigo, até para ilustrar para o torcedor aqui, você me corrige se eu estiver errado, Double Pass, para quem não sabe, é uma empresa belga, criada ali no início dos anos 2000, com muitos cases de sucesso na Alemanha, na Inglaterra, aqui no Brasil, se não me engano, acho que Flamengo, Inter, Bahia, Atlético Paranaense, enfim, é uma empresa que tem o objetivo de transformar os clubes, as federações, as confederações, é baseado em estudo, né, planejamento, desde o início, formação de atleta, conceito, avaliação, educação, enfim, você me corrige se eu estiver errado, mas acho que a Double Pass passa por isso, é belga, a Alemanha fez um trabalho fantástico, e se existe essa realidade no Atlético? Bom, CJ, primeiro também agradecer o Júlio Falcão aí, nosso torcedor, porque realmente mostra-se uma pessoa bem informada. Bom, eu não tive, ainda não conversei a respeito, como eu disse. A Double Pass, ela começa e atua muito mais na questão da formação. O que ela é? Ela não é detentora de nenhum tipo de inteligência no futebol. Ela aprimora, principalmente, os processos. Ela fomenta que o clube construa realmente a sua filosofia, tanto de jogo, como também no que diz respeito à parte de um caderno metodológico, de aprimorar realmente qual é o desejo desse clube, qual é o desejo de atleta, né? Qual é o perfil do atleta desejado desse clube, e prepara todo esse processo para que se atinja esse objetivo. Em linhas gerais é isso. Eu tive, na verdade, quando lá no início apenas o Atlético Paranaense teve a atuação do Double Pass, o Flamengo, ainda quando eu lá estava, só não me recordo se já foi em 2015, mas desde a minha saída em 2018 eles atuaram firmemente nisso, e realmente, não só por isso, mas eles acabam auxiliando demais na questão de você consolidar os seus processos de formação. E principalmente também de transição, tá? Que talvez seja um dos maiores desafios aí dos grandes clubes de futebol brasileiro, é como fazer bem essa transição, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, mas não existe, pelo menos aí, uma forma já consolidada de um modelo de sucesso. Depois do Internacional, eu acabei levando também a Double Pass, que infelizmente nesse ano de 2020, por conta da pandemia, porque mesmo sendo uma empresa belga, eles fazem as visitas presenciais, eles têm realmente uma rotina de trabalho, eles, em resumo, CJ, eles educam nós brasileiros, que temos realmente uma qualificação muito boa, mas nem sempre somos educados em registrar, né? E principalmente trabalhar com processo. Isso é uma falha nossa. Nosso formato é orgânico, né? Não é dito por mim, né? Vocês muito bem sabem quanto nós sempre estamos aí solicitando que os grandes profissionais do futebol brasileiro construam a literatura, né? Registrem essa literatura. E a Double Pass realmente tem um histórico altamente positivo aí, não só na Federação Alemã, em muitos clubes da MLS também. Então, se você for ver, assim, eles em federações e confederações, porque eles são estruturantes, é o que a gente fala. Eles vêm para cá de forma silenciosa, fazem um diagnóstico, entrevistas, participam. Realmente é uma metodologia bastante interessante, mas isso é uma coisa que a gente vai debater mais na frente, no momento certo, e principalmente se o Galo realmente estiver disposto a realmente conhecer e entender um pouco mais do que é a metodologia essa, que tem feito aí sucesso e ajudado muito na estrutura dos clubes, alguns clubes aqui do Brasil, mas principalmente no mundo. Ô Rodrigo, o Atlético nos últimos anos, ele ficou marcado por uma alta rotatividade dos diretores de futebol, né? A gente teve o Marques, o Rui Costa, desde que o Maluf faleceu, né? E ele ficou muito tempo na gestão Alexandre Calil, e depois que saiu, se adoeceu, né? Infelizmente, faleceu. Desde que ele saiu, o Atlético teve uma rotatividade muito grande. Marques, Rui Costa, o Alexandre Matos veio agora, ficou pouquíssimo tempo, menos de um ano, e agora você vem para... Domênico, André Figueiredo chegaram a passar até o André Figueiredo, né? Exerceu essa função. O Atlético Alexandre ainda tá Galo. Pois Alexandre Galo, como esquecer, né?
Você vem para essa função que tem uma pressão muito grande, né? E o Atlético vive uma pressão muito grande, tanto que a gente está vendo aí que o Atlético está na briga ainda pelo título, mas mesmo assim a carga de críticas é muito grande e tal. Se o Atlético realmente não conquistar o Campeonato Brasileiro, que pode acontecer, como que você lida com essa pressão? Como que você vê essa pressão externa para cima aí do seu cargo, para cima do clube realmente? Como lidar com essa pressão do torcedor e o que fazer até para dar uma amenizada nisso aí, para tentar fazer um trabalho realmente de longo prazo que não tem acontecido no clube nos últimos anos? Bom, quando a gente vem trabalhar num clube como o Galo, assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de pressão. Isso faz parte da minha rotina. Não vou te dizer que me sinto confortável, porque quem fala isso também não tá traduzindo a realidade. Obviamente que a gente sabe que no nosso país você tem essa tranquilidade, muito mais por conta, né, dos resultados. Mas quando a gente consegue comunicar bem, e realmente vocês estão me dando a oportunidade aqui de dizer, e principalmente para o torcedor, que a figura, que o objetivo é descentralizar cada vez mais essa questão de contratação da figura do diretor de futebol apenas, e que a nossa função ela vai muito mais além do que isso, ela é muito mais estruturante do clube, talvez um dia a gente consiga ter realmente trabalhos mais longevos. Particularmente, no meu caso, eu sempre tive a felicidade de cumprir os meus contratos até o final, uma única exceção apenas em todos esses 18 anos, e foram sempre trabalhos ininterruptos, né? Então, ou seja, talvez aqueles que muitas das vezes avaliaram o meu trabalho por onde passei, realmente tiveram essa compreensão. Espero que o torcedor também compreenda. O que nós vamos fazer sempre, como eu disse, a gente tem o entendimento de que trabalhamos com paixão, e por conta disso a gente precisa vencer. Agora, como vencer? Não vencer de qualquer forma, a gente vai se preparar para isso. Estou dizendo que nós vamos disputar o título até o final, mas sabedores de que pode ser que isso não venha esse ano. Mas certamente o Galo de hoje está muito mais perto de ganhar do que já teve anteriormente. Então, se tivermos sequência de trabalho nessa filosofia, né, implantada aqui, com o apoio e o aporte desse órgão colegiado, junto com o presidente Sérgio, nós vamos estar muito mais próximos do que distantes dessas conquistas. E em relação à questão essa da votatividade, você sabe que quando você tem realmente uma figura do tamanho, da expressão e da importância do nosso saudoso Eduardo Maluf, é natural que logo a seguir realmente se tenha dificuldades. Isso é assim, isso acontece quando você sucede, muitas vezes o treinador vai suceder um técnico que foi campeão, ele tem essa dificuldade, tem clubes aí que estão enfrentando esse momento que eu estou citando, né? Que tiveram um ano vencedor e logo a seguir a comparação é inevitável. Então, não tem como. Maluf marcou época aqui, marcou época não no Galo, marcou época no futebol brasileiro, é referência para todos nós. Mas a gente tem que olhar para frente, nós temos que tentar aqui honrar realmente esse cargo, o qual ele exerceu durante muitos e muitos anos. E eu venho com essa intenção de cada vez mais comunicar ao nosso torcedor que precisamos minimamente de um determinado tempo para que os resultados sejam colhidos, e não vou nunca desviar esse meu foco, e espero ter o tempo suficiente para realizar esse trabalho. Pessoal, deixa eu falar do Mercado Carro aqui para você deixar seu carro ainda mais confortável. Aproveite as ofertas e melhore sua máquina, deixe muito mais legal para rodar. Atenção, taxistas, motoristas de aplicativo, também, obviamente. No Mercado Carro você encontra as maiores marcas de sons e acessórios e também condições mais que especiais. Por quê? Porque, primeiro, preço de atacado. Segundo, 10% de desconto para quem disser que ouviu na 98, para pagamento à vista. Terceiro, você pega o carrinho, roda, escolhe o acessório, escolhe o som e acima de R$300, você não paga a instalação. É Mercado Carro, todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Nas compras acima de R$300, você não paga a instalação. Tem oferta imperdível, o carro ficar ainda mais legal, um super banco de couro que vai valorizar ainda mais seu carro. Tem preço especial na Mercado Carro
Então, corra para Mercado Carro na Contorno 10.706, na altura do Barro Preto. Contorno 10.706, na altura do Barro Preto, porque comprar barato é na Mercado Carro. Vou para o intervalo, na volta o Pio também tem pergunta para o Rodrigo Caetano. Eu tenho mais uma, a gente vem para a reta final desse papo com o diretor de futebol do Atlético. Até já. 98 Esportes. De volta aqui com o nosso 98 Esporte, já para essa reta final, lembrando que a Telex tem aparelhos auditivos para você que tem perda auditiva em um ou nos dois ouvidos. Ah, Everton, mas tem diferença? Sim, principalmente na hora de pagar. Se você tem perda auditiva em um ouvido, um percentual de desconto. Se é uma perda auditiva nos dois ouvidos, um desconto ainda mais especial, mas com a mesma qualidade no atendimento. São várias unidades espalhadas por Belo Horizonte, região metropolitana e também no interior. Então, fale com a Telex no 2573-2100 ou no telexmg.com.br. Eu vou pedir só para o Rodrigo, nessa pergunta do Pio, ser um pouco mais sucinto na resposta, Rodrigo, e o Pio também na pergunta, porque a gente já está encerrando essa edição, mas não pode deixar de passar pelo Guilherme Pio. Pois não, Pio? Rapidamente, Everton, até para finalizar, eu queria que o Rodrigo comentasse sobre essa temporada diferente, né, que estamos nela ainda de 2020, apesar de avançarmos 2021, e esse ano, né, de 2021 também diferente. Como que o departamento médico, a fisiologia, trabalham, né, dentro dessa perspectiva também, levando em conta a Covid-19? Alguns atletas contraíram a Covid-19, a gente sabe que no organismo isso gera uma diferença. Não teremos, né, uma transição comum de uma temporada 2020 para 2021. E qual que é a preocupação do Atlético? Se há um monitoramento do departamento médico, até pelo diretor de futebol, né, que já faz um exercício de futurologia, como que tem se tratado essas questões dentro do clube? Pois é, Pio, muito difícil, porque tudo é muito novo para a ciência, que dirá para nós, né, no futebol. Então, assim, os impactos, eu te diria, clínicos, realmente, a cada dia é uma surpresa, né? Hoje todos os nossos atletas estão totalmente aptos aqui, e obviamente nós temos aí um craque, né, no departamento médico do clube, né? O Dr. Rodrigo Lasmar é um cracaço. Então ele conduz isso aqui com maestria, o que nos dá uma tranquilidade aqui como executivo, né, o que diz respeito a essa área. Os impactos na economia, todos vocês sabem, realmente é uma dificuldade gigantesca dos clubes, déficits aí aumentando ao longo desse período. Não vamos ter realmente, como tu mesmo disseste, essa parada, então nós estamos conversando muito com o São Paulo aqui internamente também, para ver de que forma nós vamos fazer o pós-campeonato brasileiro, né, para que se dê um descanso para esses que mais atuam, para ver como é que nós vamos iniciar o campeonato estadual, para que justamente os impactos não aumentem ainda na temporada essa 2021, porque realmente muitas das consequências dessa pandemia podem vir ainda nesse ano que teremos pela frente. Então nós estamos aqui conversando, buscando informações para que a gente tenha aí um bom planejamento para a temporada 2021. Rodrigo, eu vou fechar com uma aqui, já te agradecendo pela participação, mas eu não poderia deixar de perguntar. A gente assiste hoje a um Santos com muitos garotos em campo, a gente assiste o Internacional, de onde você veio, com muitos garotos interessantes, jogadores em campo. O Santos tem, o São Paulo tem, o Inter tem, mas aqui no Atlético, e aí não há crítica ao trabalho do Chávari, que aliás dizem ser um ótimo trabalho, mas ao uso desses jogadores. O São Paulo me parece, eu não vou dizer avesso a essa ideia, mas com uma certa resistência. Como é que você pretende trabalhar isso, fazer com que o Atlético tenha, talvez, aquilo que foi implantado no Santos na chegada do Paulo Brax para ocupar o cargo que você ocupava lá? Esse assunto foi muito debatido na coletiva. O que você pretende fazer para incutir na cabeça do São Paulo a necessidade de ter ali 20%, 30% de jogadores do elenco da base, porém atuando no meio desse time de jogadores mais já formados? Pois é, então esse trabalho principalmente, eu vou buscar lá de trás, né? Buscar lá no Flamengo, aconteceu dessa forma e gerou resultados esportivos e depois financeiros, né? O Internacional não foi diferente, mas isso ela tem que ser filosofia, não necessidade. No Santos já, historicamente, mais de décadas, isso é uma filosofia do clube, né? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar, para que consolidemos essa filosofia no Atlético também.
Verdade é essa. Porque não adianta de nada o nível de investimento que temos nas categorias de base, a estrutura que temos, se nós não fizermos bem essa transição. Então, nós vamos trabalhar muito nisso, na conscientização de todos os profissionais aqui, de que realmente atletas formados na base, com identificação no clube, e até também por uma questão de necessidade esportiva e financeira, será um dos nossos pilares aí para os próximos anos, e também é um desejo, tá, Everton? É um desejo, é uma das metas aí do nosso atual presidente, do Sérgio Coelho, e também do órgão colegiado, tá? Isso é público e notório. Agora nós vamos desenvolver aqui um projeto que, como eu disse, para que tenhamos cada vez mais, vai depender do abastecimento, vai depender da qualidade, mas vai depender muito de como nós vamos conseguir fazer essa transição, e a gente vai perseguir isso, e vai perseguir muito mesmo, pode ter certeza absoluta disso. Rodrigo Caetano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um grande abraço, sorte para você aí no Atlético, tomara que você consiga realizar tudo aquilo que você realizou nas passagens anteriores por grandes clubes do Brasil. Grande abraço. Obrigado, Everton, obrigado a você pelo convite, pela oportunidade, queria agradecer o CJ, o Guilherme também, o Alexandre e o Igor lá do estúdio, um abraço também ao Léo Gomide, não tenho oportunidade de falar muito aí, espero que tenhamos muito mais assuntos positivos, né, para tratar, tá bom, gente? Um abração. Aquela foto que o filho do Sampaoli colocou no Instagram lá, é alguma pista de alguma coisa? Você já está sabendo da foto? Eu fiquei sabendo aqui, talvez seja desejo, né? Desejo de ter os melhores aqui é um desejo da torcida do Galo inteira, mas... Nada mal ter o Nath Fernandes aí, hein? Exatamente. Muito mais, creio eu, como um torcedor, ele hoje do Galo, e também de quem é fã do Nath, mas hoje nós não temos nada nesse sentido, e como eu disse, nosso planejamento para a temporada seguinte, ele é um planejamento silencioso, com muita responsabilidade, respeitando demais os atletas que aqui estão. A gente não pode perder esse foco jamais. Pois não. A minha esposa colocou a foto do Rodrigo Santoro no armário, eu abri, eu falei, o que é isso? Ele, desejo, então. E tá ali a foto do Rodrigo Santoro no armário. Eu falei... Mais ou menos isso. Mas há uma diferença considerável aí, viu, CJ? É que seu pai não é o Rubens Menin. Exatamente. Ah, que pena, viu, papai?